Olá, nós somos o grupo 1 e iremos apresentar o trabalho sobre fonética acústica. Os integrantes do grupo são Eduardo, Fernanda Marroco, Ingrid, Luísa Giudice, Maicon, Maria Vitória e Yushu. Aqui temos os tópicos que iremos apresentar durante o trabalho. O que é a fonética acústica? A fonética acústica compreende o estudo das propriedades físicas dos sons da fala a partir da sua transmissão do falante ao ouvinte. Esse estudo é processado sobre a cadeia de fala, ou seja, pela análise das ondas sonoras. E o que é o som? O som é uma sensação auditiva que nossos ouvidos são capazes de detectar. Essa sensação é produzida pelo movimento organizado das moléculas que compõem o ar. O som é uma onda mecânica, tipo de onda que precisa de um meio de propagação, tridimensional, que propaga-se em todas as direções, e longitudinal, em que o tipo de vibração que gera é paralela à sua propagação. O som consiste em oscilações de pressão que se propagam através de um material sólido, líquido ou gasoso, ou seja, ele não se propaga no vácuo. O som que se propaga através do ar, ao entrar em contato com os ouvidos, causa vibrações, que resultam na sensação sonora. Os sons são produzidos por fontes sonoras, as quais podem ser as pregas vocais, no caso da fala humana, a pele de um tambor, cordas de um piano ou violão e etc. E como nós podemos analisar os sons acusticamente? Ao produzir os sons, causamos perturbação nas moléculas de ar. Vale ressaltar que essa perturbação pode ser representada graficamente, para que possamos analisá-la, como será mencionado futuramente. O processamento da linguagem envolve o falante e o ouvinte. O falante monitora a sua própria fala através do feedback, ou seja, ele ouve o que ele mesmo fala. O fenômeno importante para a manutenção de um bom controle dos alvos, que são os sons, a serem articulados. A cadeia de fala envolve 3 estágios: o linguístico, que concerne a construção da mensagem; o fisiológico, que se refere à expressão e recepção do sinal que carrega a mensagem; e, por fim, o acústico, que se diferencia dos demais por ser externo e comum tanto ao falante quanto ao ouvinte. Na imagem, está descrita como a cadeia de fala ocorre, começando pelo nível linguístico. Propriedades acústicas dos sons da fala. A fonética acústica mostra como descrever e quantificar os sons da fala, e também como a qualidade desses sons está relacionada com a forma de produzi-los. Para descrever e quantificar esses sons, é preciso conhecer algumas características relacionadas ao som. São elas: vibração, intensidade, harmônicos e ressonâncias. Para relacionar os sons da fala à sua forma de produção, vamos conhecer as ondas sonoras da fala em relação a essas propriedades sonoras gerais. Bom, a vibração. Para que possam existir ondas sonoras, é necessário que ocorra vibração, pois as ondas são resultantes de vibrações. O som, então, consiste na propagação dessas ondas quando elas se propagam pelo ar, e a sua velocidade é de 340 metros por segundo. Em outras matérias, como nos líquidos, essa velocidade muda. O exemplo desse fenômeno da vibração é o movimento de um lado para o outro de um pêndulo. Ele representa o movimento vibratório de uma onda simples periódica. Na imagem abaixo, a distância de A a C representa um ciclo de vibração. O tempo utilizado para realizar esse ciclo é chamado de período, representado por T. Usa-se o segundo como unidade de tempo. Um ciclo por segundo equivale a 1 Hz, que é a unidade de medida em frequência. Cada corpo vibratório tem sua frequência de vibração específica que é determinada pelas qualidades desse corpo. Podem ser diferenciados por peso, tensão, volume, forma e tamanho da abertura, o que diferencia nas frequências vibratórias. Por exemplo, como as pregas vocais dos homens são mais espessas do que as das mulheres, a vibração das pregas vocais é mais lenta. A altura é determinada pela frequência fundamental, que é observada a partir da duração dos pulsos glotais. Quanto maior a frequência, maior a altura do som, e vice-versa. A altura do som é que diferencia um som grave de um som agudo. A intensidade tem relação com a amplitude de um som. Ela representa a pressão exercida sobre as partículas de ar durante a vibração,
sendo sempre relativa à pressão exercida em um outro som, que serve de referência. A faixa de audição do ouvido humano vai de 16 Hz a 16.000 Hz. Um corpo em vibração faz vibrar todo o corpo, mas também cada uma de suas partes com velocidades que correspondem à relação entre a parte em questão e o corpo todo. Assim, metade de um corpo vibrará com uma velocidade de 2 vezes maior do que a empregada para vibrar o corpo inteiro, e assim por diante. Isso demonstra que um corpo em vibração gera essa frequência fundamental. A primeira frequência refere-se ao corpo por inteiro, e os harmônicos são as frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental. Cada corpo possui uma frequência, e quando encontra ondas sonoras geradas por corpos que tenham a mesma frequência natural de vibração que ele, passam a vibrar também, havendo um reforço dessa frequência natural, e este fenômeno é chamado de ressonância. As formantes são as ressonâncias intensificadas dentro de um tubo acústico. No caso dos sons de fala, esse tubo constitui-se dos tratos oral e nasal. Com os órgãos articuladores ativos, como lábios, língua, véu do palato e laringe, modificamos esses tubos transformando-os em filtros acústicos. Assim, reforça-se certas frequências em detrimento de outras. Para que ocorram as ressonâncias, é necessária a vibração das pregas vocais. As relações acústico-articulatórias. As vogais geralmente apresentam 4 formantes, ressonâncias F1, F2, F3 e F4, mas é possível caracterizar todas as vogais com os 2 primeiros formantes, uma vez que o primeiro, F1, corresponde à altura da língua e o segundo, F2, ao movimento horizontal da língua. Com relação à altura da língua, F1 é inversamente proporcional a ela. Assim sendo, as vogais altas têm F1 baixo e as vogais baixas têm F1 alto. Quanto ao eixo horizontal, as vogais mais anteriores apresentam F2 mais alto e as posteriores mais baixo. As médias e as centrais exibem valores intermediários. Na imagem, apresentamos um diagrama esquemático do posicionamento das vogais com relação à altura e ao recuo ou adiantamento da língua no trato oral. Agora nós vamos falar um pouco sobre as representações dos sons. Nós temos o oscilograma, que é a representação visual mais comum de uma onda sonora. E para compreender a sua análise, temos o eixo vertical, que chamamos de ordenada, e a pressão atmosférica da onda, em função do tempo, está representado no eixo horizontal, que chamamos de abscissa. Inclusive, a marcação do tempo, ela acontece da esquerda para a direita, e tem início no ponto zero da ordenada, correspondendo ao ponto de repouso da pressão atmosférica. O espectrograma é uma outra representação do som, e ela fornece as informações visuais a respeito da frequência e da amplitude do som em função do tempo. Mas, para analisar ele, nós temos que considerar 3 dimensões do sinal acústico: o tempo, a frequência e a amplitude. E para entender a medida do tempo, ela é feita em segundos ou milésimos de segundo no eixo horizontal. Já a frequência é feita em hertz e pode ser observada no eixo vertical. Além disso, a amplitude do sinal é dada por uma graduação de tons de cinza. As zonas mais escuras são zonas de maior amplitude e, consequentemente, de maior intensidade auditiva. Então, ressaltando que a amplitude é a escala de cinza. Quanto mais escuro, maior a amplitude. E quanto mais claro, menor a amplitude. O traçado de frequência fundamental é a frequência mais baixa de uma onda complexa, que pode ser observada em um gráfico. Podemos observar a F0 de uma frase inteira ou só de uma palavra, desde que se selecione a parte do oscilograma onde está a palavra da qual se pretende obter a F0. A medida de F0 é utilizada principalmente para análise de entonação. E para ilustrar de uma forma superficial, temos aqui nessa imagem um exemplo com a frase "O Diogo comeu o bolo todo". Como caracterizar as vogais e consoantes orais e as semivogais? As características acústicas de produção da fala estão intimamente relacionadas às características articulatórias de produção que vimos na aula anterior. Referente às vogais. Quando ouvimos uma vogal, na verdade, ouvimos o conjunto de caracteres acústicos e articulatórios que compõem esse som.
A melhor maneira de analisar as vogais é em termos de suas propriedades acústicas e as mais importantes são os formantes, que são o resultado de diferentes configurações do filtro, que é o trato vocal, que modificam o ar expelido da fonte sonar. Precisa-se levar em consideração também suas propriedades como a frequência e a intensidade. O que muda a qualidade da vocal, que é o seu timbre, são os formantes, uma configuração que varia de vogal para vogal, e por isso, para cada uma, existe uma imagem acústica diferente. Agora eu vou explicar sobre o sistema vocálico triangular, em que a partir dos valores do primeiro formante, que está relacionado com o alteamento e com o abaixamento do dorso da língua, e o segundo formante, que está relacionado com o avanço e recuo do dorso da língua, é possível montar o triângulo articulatório das vogais, pois conforme a frequência de cada um desses formantes, cada vogal tem um lugar mais ou menos fixo no espaço articulatório. Os valores de F1 na imagem estão no eixo vertical e os de F2 no horizontal. As vogais I, U e A são mais distintas acusticamente que as outras, e por isso ocupam os três extremos do triângulo, e as outras vogais se posicionam no espaço entre elas. Podemos notar que o F1 dessas vogais tem frequência baixa em I e U e alta em A, pois a língua posiciona-se mais alteada na produção de I e U e mais abaixada em A. Já o F2 tem frequência alta em I, porque a língua encontra-se mais avançada, baixa em U, a língua está recuada, e média em A língua numa posição estável. Existe também uma representação que traz as vogais dentro de um espaço acústico, que é uma zona cujas as fronteiras são delimitadas pelas faixas de frequência dos dois primeiros formantes. Nesse espaço, como no triângulo articulatório, o I e o U ocupam os limites, e o A ocupa o centro entre eles. As vogais E, O e O, no português, ocupam as posições intermediárias entre I, A e U e A, respectivamente. Um outro tipo de classificação é em que as vogais são classificadas em tipos acústicos, e o autor afirma que esses tipos são os mesmos em todas as línguas do mundo, onde todos os sistemas vocálicos constroem-se com base na dupla oposição entre o agudo e o grave I-U e entre o difuso e o compacto I-A-U-A. Um tipo de vogal compacto, que é a vogal A, fica na posição intermediária entre o agudo e o grave. O tipo difuso, que são as vogais I, que o autor classifica como aguda, e U, que o autor classifica como grave. O português, assim como outras línguas, possui outras vogais em posição intermediária entre I-A e entre U-A. Essas vogais são chamadas de vogais cardiais. As semivogais. Existe muita semelhança fonética e acústica com as vogais. Elas são visíveis no espectrograma, mas com menos energia, como mostrado na imagem. Não existe interrupção entre a passagem da vogal para a semivogal, o que é uma característica relevante dos ditongos. Na produção das consoantes, a obstrução total ou parcial no trato vocal pode ser rápida, como em P, ou mais demorada, como em M. Em termos de análise acústica, não é possível perceber o ponto de articulação das consoantes no oscilograma, mas o modo de articulação é facilmente percebido, como também a diferença entre um som vozeado e um desvozeado. No oscilograma, percebemos e identificamos as consoantes oclusivas, fricativas, nasais e as aproximantes. A maioria das consoantes não tem formantes. Autores afirmam que não há diferença entre as oclusivas vozeadas B, D e G e as desvozeadas P, T e K no momento da oclusão, pois em todas elas acontece o silêncio da oclusão. As consoantes provocam alterações nos formantes das vogais, que as seguem ou precedem, dependendo da configuração do trato vocal durante a produção. A frequência dos formantes corresponderá à maneira particular em que os lábios se encontram, indicando a abertura, após a explosão da consoante e o início da vogal. Para caracterizar as vogais nasais, observamos que não há oclusão e possui a passagem de ar nos tratos oral e nasal. Então é importante entender que o ar sai pela boca e pelas fossas nasais. Temos então como exemplo as seguintes palavras com as respectivas vogais nasais: canta, quem, passarinho,
Ponto 1. Já para as consoantes nasais, todos possuem obstrução de passagem do ar no trato vocal. E para que as consoantes nasais sejam produzidas, 2 fatores são necessários: a obstrução da passagem de ar pela boca e o acoplamento dos tubos oral e nasal, o que resulta na saída de ar pelas fossas nasais. E na produção das vogais, a energia sonora é expelida tanto pelo trato oral como pelo trato nasal. Como citado anteriormente, as vogais elas possuem as amplificações sofridas no sinal decorridas da função de ressonância do trato vocal, denominadas então formantes. Vale relembrar que temos 3 formantes relevantes, mas focaremos no formante 1 e 2. E também cada vogal apresenta uma configuração de formantes diferentes, sendo F1 com o alteamento e o abaixamento do dorso da língua e o F2 com o avanço e recuo do dorso da língua. Acusticamente, estes sons eles são caracterizados a partir da frequência de seus formantes, e a diferença é que os formantes das consoantes nasais não são tão altos como são nas vogais nasais. As 3 consoantes nasais têm 2 formantes que apresentam bem menos energia que o das vogais que os antecedem, e essas características são típicas das consoantes nasais. Para ilustrar melhor a análise de 2 formantes 1 e 2, temos aqui essas imagens com as palavras viagem e viúva, onde é possível observar de forma bem evidente o F1 e o F2 com a intensidade do cinza. Já nessa imagem temos os valores dos formantes 1 e 2 do português brasileiro, mas vale ressaltar e destacar que são referências diferentes para cada autor. E como caracterizar as consoantes acusticamente? Nas oclusivas, a sua articulação é através da obstrução total da passagem de ar, seguido por uma soltura, e na acústica existe uma ausência de energia no sinal, seguida por uma distribuição aleatória de energia em faixas de frequência diversas. As fricativas. A articulação é uma obstrução parcial da passagem de ar e a acústica uma distribuição aleatória de energia em altas faixas de frequência. As africadas. Na articulação, a obstrução total da passagem de ar, seguida por uma obstrução parcial. E a acústica é caracterizada por ausência de energia no sinal, seguida por uma distribuição aleatória de energia em faixas de altas frequências. A TEP. A articulação é uma obstrução total da passagem de ar em um intervalo muito curto de tempo. Na acústica, existe ausência de energia no sinal, seguida de um intervalo muito curto de tempo. As laterais. Na articulação, é uma obstrução da parte central do trato vocal, e a acústica assemelha-se às vogais, apresentando formantes, porém em menor intensidade. Por fim, as nasais. Na articulação acontece um escape da passagem de ar pelas cavidades oral e nasal, e na acústica assemelham-se também às vogais, porém apresentam antiformantes nasal e menor intensidade. Prosódia e entoação. A prosódia é a parte da fonologia que estuda os traços fônicos que se acrescentam aos sons da fala e que devem ser descritos com referência a um domínio maior do que um simples segmento. Ela apresenta 3 elementos: o acento dinâmico ou de energia, que está relacionado com a força que o ar é expelido dos pulmões, portanto a intensidade; o acento de entoação ou de altura, referente à frequência; e a duração, que se refere à sustentação sonora de um fonema. Já a entoação são as variações de altura do tom laríngeo que não incidem sobre um fonema ou sílaba, mas sobre uma sequência mais longa, como palavra ou sequência de palavras, e formam a curva melódica da frase. Elas são utilizadas na fonação para veicular, fora da simples enunciação, informações complementares reconhecidas pela gramática, como, por exemplo, a interrogação em frases interrogativas, a cólera, a alegria em frases exclamativas, etc. Aqui está a ficha técnica do nosso trabalho e as referências utilizadas para a elaboração do mesmo.